Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão das palestras de terça-feira aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Muito boa noite a todos vocês que nos prestigiam toda semana para mais um desses nossos eventos virtuais. Para isso, vou contar, para que tudo isso aconteça, vou contar com a presença de pessoas aqui que eu gosto muito, que são sempre presentes ali na casa, que é o meu querido amigo Júlio. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Também participará conosco hoje nosso querido amigo Jorge. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Júlio. O Jorge, que será o nosso palestrante da noite, nosso expositor, e trará algumas contribuições muito importantes sobre o perdão das ofensas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Então, para iniciarmos nossos trabalhos, eu farei a leitura de uma pequena mensagem. Em seguida, passo a palavra para o Júlio, que fará a nossa prece de abertura, e, por fim, o nosso expositor, o Jorge, que fará a sua exposição e também a prece de encerramento. Vamos começar então, gente? Então, Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, sinceramente, a ignorância dominante. Não espere justificação do outro, o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isso agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que o teu próximo falta. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então agora passo a palavra para o meu querido amigo Júlio, que fará a prece de abertura. Por favor, Júlio, com você. Queridos amigos, agradecemos por mais este momento de aprendizado, pedindo à espiritualidade amiga que nos auxilie e nos ampare, para que possamos interiorizar estes ensinamentos aqui proferidos, conseguindo com eles perdoar aos nossos ofensores, pedindo que tenhamos a resignação necessária para assim entender das limitações daqueles que nos cercam, com os quais convivemos. Agradecendo aos mentores desta casa de Francisco, que nos acolhe, nos orienta. E pedimos ao amado Jesus que esteja presente conosco em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Júlio. Então agora passo a palavra para o nosso expositor. Jorge, é com você. Olá, meus irmãos. Muito boa noite. A casa hoje, então,
programou para que tecêssemos algumas reflexões, algumas considerações sobre os itens 14 e 15 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título muito especial, que é exatamente o perdão das ofensas. Antes de adentrar ao tema propriamente dito, e para ilustrar a nossa exposição e as nossas reflexões, e para que esse aprendizado possa realmente interiorizar em nós, eu vou começar essa exposição contando um fato que está, por assim dizer, na história do nosso querido Chico Xavier. Isto então aconteceu em Pedro Leopoldo, a época em que Chico Xavier era ainda relativamente jovem na mediunidade. Lá na cidade, então, aconteceu um hediondo crime, onde um jovem fora assassinado, deixando então a mãezinha viúva em solidão e com muita angústia. Chico, então, como era muito caridoso, ao saber do fato, quis contribuir de alguma forma para minimizar a dor da saudade e do choque, né, sofrido pela pobre mãezinha. Passado então algum tempo, certo dia, apareceu ao Chico um certo espírito que era seu amigo do plano espiritual. E este então lhe pediu que, naquela noite, ele fosse então à residência da senhora que havia perdido o filho, naquele hediondo crime, e que lá então ele fizesse o culto do evangelho no lar. Chico então não teve dúvidas. Como ele era muito caridoso, à hora aprazada com o espírito, dirigiu-se à residência da mãezinha enlutada e, quando lá chegou, acompanhado por outras duas pessoas que lhe serviam naquele momento, explicou àquela humilde senhora que ali estava para fazer o culto do evangelho no lar, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. A mãezinha então fora tomada de uma grande emoção. Abençoou aquele momento, preparou a modesta mesa com uma humilde toalha, um vasilhame com água e alguns copos muito humildes. Sentaram então todos à mesa e foi feito a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu à mãezinha que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao fazê-lo, aquela pobre senhora abriu exatamente na página onde contém, então, o item 14 do capítulo 10, intitulado O Perdão das Ofensas, cujo tema e cujas reflexões aqui estamos fazendo. A senhora, então, devolveu o livro aberto ao Chico, e quando ele ia começar a ler, alguém bate à porta. Chico, então, parou, e a senhora foi à porta ver quem batia. E ao abri-la, encontrou um mendigo, um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho, que lhe disse: venho pedir uma esmola, estou com muita fome. A senhora então lhe disse que naquele momento não lhe poderia oferecer um alimento, porque iria orar a Deus, na companhia então do querido Chico Xavier, fazendo naquele momento então o culto do evangelho no lar. Mas lhe perguntou se ele não gostaria então de participar e que após o culto então ela providenciaria algum alimento para ele. Embora o homem não entendesse muito bem o que estava acontecendo, né, dado o seu estado deplorável de necessidade, mas aceitou o convite e sentou-se à mesa, para aguardar o momento, então, de saciar a sua fome. Chico, então, começou a ler o Evangelho e as palavras caíam no ambiente como chuvas de luz. Terminada a leitura, Chico fez a interpretação do texto lido. Concluídas as considerações também pelos que o acompanhavam, Chico passou a palavra à saudosa mãezinha, que com muitas lágrimas ela agradeceu então a Deus o sofrimento que ela estava passando. Explicou que deveria ter uma razão especial para aquele sofrimento, mas que certamente era o cumprimento da lei de causa e efeito.
mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do seu coração. Ela então perdoava o indivíduo que havia arrebatado a vida de seu filho querido. Ela imaginava o que aquele infeliz assassino iria sofrer dali em diante. E que por isso mesmo, no íntimo do seu coração, ela também o tinha na condição de seu filho amado. As lágrimas prosseguiam e o culto também. Para encerrar, então, foi feita a vibração final, foi feita a magnetização da água, que esta foi então compartilhada com todos que estavam sentados à mesa. No silêncio que se fez natural, antes que todos se levantassem, o mendigo então perguntou: a senhora é a mãe do morto que fora assassinado? Ao que esta então lhe respondeu que sim. Naquele instante, então, o mendigo atirou-se-lhe aos pés e lhe disse: eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter a necessidade de lhe pedir perdão, eu tenho que me reabilitar. Agradeço ao alimento que a senhora vai me oferecer, mas logo em seguida eu vou me apresentar às autoridades. E saindo daquela modesta casa, após saciar sua fome, o assassino então foi à delegacia de polícia, onde então confessou o crime. Na madrugada do dia seguinte, quando Chico estava orando nas suas orações, né, diárias, o desencarnado assassinado apareceu então ao Chico e lhe disse: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa, para que ele ouvisse a minha mãe perdoá-lo do fundo do seu coração. Meus irmãos, a história, óbvio que continua, mas era este o enredo que eu quero compartilhar com vocês para que possamos também nós meditarmos sobre isso. Essa, então, é uma história verídica, em que o próprio Chico Xavier foi o protagonista. E essa história vem nos ensinar o que é efetivamente o perdão. Mas aí, se vocês perguntarem ou indagarem de si para si mesmo, mas afinal, o que é então o perdão? Para responder essa indagação, consultamos então Emmanuel, que na sua obra Escrínio de Luz, ele assim nos ensina. Perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. Perdão é a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às nossas trevas interiores. Perdão, continua Emmanuel, é o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo depois do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. E conclui Emmanuel no seu ensino em Escrínio de Luz. Onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão com absoluto esquecimento da ofensa e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. O item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos propicia essas reflexões, no entanto, ou em acréscimo, ainda nos ensina que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Muitas pessoas dizem do seu adversário ou dos seus desafetos: eu lhe perdoo, enquanto interiormente guardam um secreto prazer pelo mal que possa vir a acontecer ao seu inimigo, dizendo para si mesmo: o que lhe aconteceu foi bem merecido. Há outros, porém, que dizem assim: eu perdoo, mas acrescentam: mas jamais me reconciliarei com ele,
Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Aí nós indagamos: é este o perdão que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina? É este o perdão que Jesus nos ensinou e deu o seu testemunho? Não, não é esse, meus irmãos, o perdão do Cristo. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que coloca um véu sobre o passado. Aliás, esta é a única atitude que terá importância, pois Deus não se contenta apenas com as nossas aparências, porque o Criador nos sonda desde o fundo do nosso coração e sonda também os nossos mais secretos pensamentos. E não se satisfaz apenas com palavras e simples fingimentos. Não devemos esquecer que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos, pelo comportamento, do que pelas palavras saída apenas dos nossos lábios. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor, por outro lado, é sempre um sinal de baixeza, de inferioridade e de ignorância. E isto, aliás, é o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Os ignorantes entendem que perdoar é um ato de covardia, de fraqueza. No entanto, meus irmãos, perdoar é um ato de sabedoria, não só para nos livrar da sintonia com o mal, mas também por nos libertar das amarras com o ofensor. O perdão, meus irmãos, pelos ensinos de Jesus, ganhou destaque especial na esfera do comportamento, quando ele nos adverte para o verdadeiro esquecimento das ofensas, que deve ser, pelas observações de Jesus, sem revolta, sem interesse, sem mágoa e sem tristeza. E mais ainda, nos ensinou que o ofendido deve orar em benefício do ofensor. Então, amigos, irmãos, perdoar as ofensas dos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar as ofensas dos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que o que era. Então, meus irmãos, perdoai quem quer que seja, em qualquer que sejam as condições, porque só assim Deus também perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros e os nossos pecados. Quando Jesus nos estimulou à prática do perdão, não nos induziu exclusivamente ao nosso aprimoramento moral, mas, sobretudo, ao nosso reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da nossa própria felicidade. Porque já nos ensina o Cristo, não há felicidade, não há paz quando estamos vinculados pelo ódio, pela vingança com os nossos irmãos que nós desejamos mal ou temos qualquer diferença com eles. Então, nós nos perguntamos, por que ficar vinculado a uma pessoa em desequilíbrio? Teria necessidade disso? Só para nos desequilibrar? Só para nos tornarmos enfermos da alma, do corpo e principalmente da mente? Emmanuel, em sua obra Aulas da Vida, ensina que o perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso, meus irmãos, perdoar em qualquer situação, quer seja na condição de ofendido, quer seja na condição de ofensor. Perdoar será sempre colaborar na vitória do amor, colaborar no
ensinamento das leis divinas, que é exatamente a segunda delas, que é amar ao próximo como a si mesmo. Só assim, então, estaremos libertos para a vida imperecível. Meus irmãos, devemos então entender que perdoar é um ato de inteligência, um ato de sabedoria, um ato de amor a nós e também ao ofensor. Por isso que a lei do Cristo manda perdoar não 70 vezes 7, mas ilimitadamente. Para encerrar, então, meus irmãos, essas nossas reflexões sobre o perdão das ofensas, eu indago aos irmãos: qual o sacrifício mais agradável a Deus? Alguém se lembra? Seria uma prece de agradecimento? O sacrifício mais agradável seria uma prece de louvor ao Criador? Qual seria, então, o sacrifício mais agradável a Deus? Para nos responder essa indagação, vamos então consultar o capítulo 5, versículos 23 e 24 do Evangelho de Mateus, onde o próprio Jesus vem nos ensinar. Diz então o Cristo: se no momento de te apresentar a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali então o teu presente ao pé do altar e vai antes te reconciliar com o teu irmão, para somente depois voltares a fazer a tua oferta. Este ensino de Jesus coloca então o perdão oferecido pelo ofensor como condição para que este também seja perdoado pelos seus erros, para que somente assim sua oferenda possa ser aceita por Deus Pai. Como nós também pronunciamos na oração dominical que Jesus nos ensinou, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estes, então, são os ensinos que o Cristo nos traz, e estas são as reflexões que aqui colocamos, primeiramente, a nós mesmos, e também a todos, para refletirmos sobre esse ensino, porque as ofensas, aquelas que nós acolhemos, aquelas que nós introjetamos em nós, se nós não a perdoarmos, se nós não dissiparmos do nosso coração, se nós não retirarmos esse sentimento de nós mesmos, do nosso íntimo, do fundo do nosso coração, o maior prejudicado será sempre nós mesmos. Porque certamente nosso pensamento ficará doente, nossa alma ficará doente, e com ele também o nosso corpo, né? Vai se definhando, o tecido celular vai se agastando, e aí vem então as doenças, né? Que exatamente grande parte delas tem origem, então, exatamente no ódio, no rancor que nós introjetamos em nós, devido a ações ou a qualquer mal entendido entre nós e qualquer pessoa, né? E que ali nós elegemos que um ato, uma palavra, uma sentença proferida seja exatamente uma agressão ao nosso interior, ao nosso íntimo. Fica então essas meditações, essas reflexões, e assim nós então encerramos mais essa exposição que espero possa oferecer a todos a meditação, a reflexão, não nós na condição de ofensor, mas muitas vezes também na condição de ofendido. Fiquem então todos em paz, na luz do Senhor, que Jesus abençoe a todos nós, muita paz a todos. E assim então nós vamos agora nos encaminhar para a nossa prece de encerramento.
Vamos então silenciar nossos pensamentos, vamos elevar nossa mente aos pés do Senhor para agradecer esse entendimento, para que as lições aqui trazidas nessas reflexões possam introjetar em nós um novo sentir, um novo olhar, que não tenhamos tanta indiferença, que não há razão para nos melindrarmos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, que devemos olhar a todos, a todas as situações, a todos os fatos, muitas vezes como um equívoco, como muitas vezes nós mesmos estamos com nosso sentimento aflorado e às vezes elegemos um simples ato, uma simples palavra, como um ato de agressão. Que Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, nos dissipe esse sentimento tão maligno, tão malévolo de nosso íntimo e que brote a cada dia, com mais intensidade, o amor, para tornarmos assim os filhos queridos de Deus e irmãos amoráveis uns com os outros, principalmente no atendimento ao ensinamento do Cristo, a lei que Jesus nos trouxe, de que é amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ilumine, muita luz e paz a todos. Que assim seja. Amém. Que assim seja, Jorge. Obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua explanação. Obrigado também a você, Júlio, por ter participado conosco desta noite. E também um agradecimento especial a todos vocês que estão aí nas suas casas acompanhando as nossas transmissões, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. E também se lembre de acessar a nossa página www.cefa.org.br e saber das notícias que acontecem aqui pela nossa casa. Vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês mais uma vez, espero vê-los numa próxima em breve e que assim seja, né? E até lá. Paz e bem a todos.